Molduras. Olha só isso aqui. Olha só. Vocês gostam? Você gosta de arte? Você gosta de arte moderna? Estão entendendo aqui? Estão entendendo o desenho? Estão? Ah, tá de cabeça para baixo. Tá. Ah, agora sim. Agora entenderam? Entenderam? Ah, não? Não? Entenderam? Não? Assim? Não? O que é? Não, boto você porque você estava no primeiro culto. Hã? Aqui. Você é um boto, é? Sim, mas aqui ele está mergulhando, ó. A arte moderna é bacana porque cada um olha do seu jeito e entende a mensagem, e o pintor não tem que ser tão bom assim não, né? Aí, se alguém não gostou da arte, não é porque você não entendeu a mensagem, né? Isso aqui é um boto, na verdade esse quadro é o boto, né? E hoje nós vamos falar de quadros. Isso aqui é uma moldura, né? Você já mandou fazer uma moldura para um quadro seu? Ou um quadro que você comprou? Quantos já foram lá, mandaram fazer um quadro bonito? Quando eu era criança, tinha uns quadros horríveis. Até hoje, aí me dá arrepio quando eu vejo os quadros. Você ia na casa do pessoal, né? Você já sabe até qual é o quadro que eu estou falando, né? Geralmente era redondo, né? E era uma foto preto e branco que aí mandavam pintar, né? Sei lá que tinta é aquela ali, que coisa. Aí todo mundo parecia assim defunto, né? E o quadro era um negócio cheio de rococó, né? E aquilo ali, eu olhava assim, aquilo é coisa de museu, né? Então isso aqui é um quadro. Nós temos outros quadros. Né, todos nós temos algum quadro. Esse aí, por exemplo. Se você sabe que se a matéria, né, a matéria do quadro, a gravura, a pintura for feia, você pega aí você coloca uma moldura bem bonita para distrair, ninguém olhar o horror, né, da mensagem. Quanto melhor o quadro, mais simples a moldura. Por exemplo, isso aqui não precisa nem de moldura, né? Olha só, né? Entendeu? Olha só. Por isso que bem simples, eu escolhi bem simples, tá? E eu só botei né? Escolhi esse com um pouquinho de ouro aqui, só para dizer que ela é preciosa aos meus olhos, né? E claro, né? Tem esse quadro aqui, que já está sobrando, estou só esperando, né? Estou esperando ver o que eu vou colocar aqui. Aqui tem que ser uma pessoa bem feia, porque é um quadro bonito, cheio de ouro e prata, né? Então isso aqui é um quadro para uma foto bem feia, né? Eu tenho uma que o irmão me deu ali da noite caipira, eu estou pensando em botar aqui, né? Então quadros, a Bíblia fala de quadros. Nós hoje queremos falar sobre isso. Jesus, e eu estou... Está aqui a minha outra Bíblia. Está vendo como estou cheio de Bíblias agora? Essa aqui é a minha Bíblia primeira geração. E Jesus fala sobre esses quadros de nossas vidas, porque às vezes nós terminamos nos preocupando mais com o quadro do que com a moldura do que com o quadro. E deixa eu achar a minha mensagem. Agora não roubaram a Bíblia, mas roubaram a mensagem. Bora ver. Deve estar em algum lugar. Está aqui, pronto. Provérbios capítulo 25, verso 11. Diz assim, como palavras bem colocadas, né? Como você fala a palavra perfeita, que mexe lá dentro do coração, quando gera uma emoção forte, quando você sabe colocar bem a palavra, um professor que sabe dar uma aula que chega, ilumina as coisas. A Bíblia diz que uma palavra bem colocada é como maçã de ouro no encasto de prata. Sabe o que é isso? Você já mandou castoar alguma coisa? Não é castrar, castoar, né? Encastoar. Encastoar, quando era criança, o meu sonho era ter assim sabe aquele besouro que tem eu acho que é rinoceronte, né? Besouro rinoceronte. Sabe qual é?
que tem aquele bico aqui que aí divide na ponta, parece um Y aqui e o pessoal antigamente, eu não vejo mais isso, mas o pessoal, no tempo não tinha nada aqui em Manaus, os enfeites eram aquele mesmo, né? Encastoavam aquilo com ouro, e colocava aquele bico preto do besouro, coitado que morreu, e usava aquilo para boa sorte, sei lá, se era boa sorte ou má sorte, ou para o pessoal correr de você. Mas de qualquer forma tinha aquele, já viram? Aquele bico de... E o meu sonho era ter um daquele encastoado. Encastoado é aquele engate que você faz de ouro, que prende ali, às vezes no anel, né? Você usa você encastou, você segura ali aquele engate. E, na verdade, essa maçã de ouro, anos atrás, você via isso em Manaus. Tá? Isso, o pessoal muito chique, o pessoal mais rico, eles tinham uma maçã de ouro com uns pezinhos de prata que segurava a maçãzinha de ouro. Eu acho que não era, eu acho que era só banhado, né, folheado. Mas de qualquer forma, é um enfeite, é um adorno do qual Provérbios fala. E esse encasto, na verdade, fala da moldura. A moldura é importante, mas a moldura não é o mais importante. No livro de Tito, capítulo 2, verso 10, Tito, capítulo 2, verso 10, o apóstolo Paulo falando para servos escravos, significa que não recebiam o 13º, nem o 11º, nem o 16º, né? Eram escravos. Aqueles que iam se convertendo, ele escreve e diz assim: não roubem mais dos seus senhores. Porque o escravo, ele não recebia dinheiro, então muitas vezes ele roubava. Assim como em Minas Gerais, dizem que ali em Ouro Preto, os escravos que iam trabalhar nas minas de ouro, eles durante o trabalho botavam pepitas, né, dentro daquele cabelão deles, e depois, quando vinham no final da tarde, eles examinavam tudo, e aí chegavam em casa, lavavam o cabelo e caíam pepitas de ouro, com o qual eles podiam depois comprar a sua liberdade. Então em Tito, ele diz, olha só, ele diz, servos, deixe de roubar os seus senhores, para que o Evangelho de Cristo fique adornado. Ou seja, para que as pessoas olhem para o Evangelho e digam, poxa, que coisa boa, mudou a vida. Esse cara era ladrão, ele não rouba mais. Ele era safado, ele não é mais safado. Alguma coisa mudou. E isso seja uma propaganda positiva para o Evangelho. Né? Na verdade, isso ainda é uma verdade hoje. É por isso que nós tentamos fazer o que fazemos com excelência e de uma forma... Por isso que a gente capricha aqui na limpeza. Por quê? Porque quando você vai na casa de alguém, é ou não é? Sem querer, a gente faz julgamento, não faz? A gente não julga as pessoas? A gente vai assim... eu não sou uma pessoa de preconceito, mas quando eu chego numa casa assim, que está um matagal na frente, aí entra, está cocô de cachorro na entrada, você já fica assim, você não fica assim com uma impressão? Má impressão, não fica? Né? Aí você chega lá dentro, tá mofo pelas paredes, né? Aquele negócio meio mofado. Ou você é melhor do que eu? Não, eu não julgo, não, tanto faz, eu nem olho para essas coisas. A gente julga assim, a gente olha para a pessoa, a gente olha assim, o cara vem assim, quando o cara está se aproximando de nós, a gente já vem, esse cara é pilantra, vai já querer, né? Não é? E é por isso que o jovem tem que aprender, contrário àquilo que a mídia ensina, o jovem tem que aprender a se vestir. Né? Porque as pessoas, infelizmente, nós somos muito visuais, perdão. E nós olhamos a pessoa e rapidinho a gente já decide se você vai ouvir ou não ouve. Né? Então, Jesus fala em João, capítulo 6, verso 23. Aliás, antes disso, perdão. Me adiantei.
Então, em Tito, o apóstolo Paulo está dizendo e nos ensinando que como nós vivemos, nosso comportamento, a forma de nós termos nossa alegria, a forma de nós cultuarmos, a forma de nós vivermos, como as pessoas nos veem, é importante. Por exemplo, uma coisa que eu acho assim, um pouco estranho, é que muito cantor cristão, inclusive profissional, ele canta de como Jesus é bom, né? E como Jesus ama, mas quando você olha a cara do homem que está cantando, é assim: Jesus é bom, a vida com Deus. Essa cara é quando você está no hospital e o cara está, né, arrancando o couro. Né? Não condiz, a expressão facial, a expressão corporal não condiz com a mensagem. Uma vez eu ouvi um DVD que alguém me deu, um CD. É um rock cristão, mas era só grito de ira, de raiva. A mesma coisa que você ouve daqueles rap, né, de Los Angeles, onde o pessoal mata a polícia, o mesmo som, Jesus é bom! Aí eu fiquei assim, eu não sei se eu quero esse Jesus não, né? Por quê? Porque o enredo, a moldura da mensagem não combinava, não era condizente, não tinha sido bem escolhido para a mensagem. Todos nós temos molduras. A sua casa é uma moldura. A casa é uma moldura. A casa é a moldura, mas o que é importante na casa? A casa é a moldura de quê? Vocês podem responder. Da família, parabéns! Tinha jovem falando geladeira, comida. Né? A casa é a moldura da família. Se você não tem família, a casa de nada vale. Né? É só o lugar da habitação, é o lugar onde o importante, a família se aloja. Você está vendo onde é que a gente está chegando? Porque às vezes as pessoas dão mais atenção para a moldura do que para a mensagem. Fazem aquele rococó, né? Compram uma moldura, e pinto e cuido da moldura. E o quadro, que é a parte valiosa, é a mensagem, é o importante, fica sem ser cuidado. Eu me lembro uma vez quando era criança, outro motivo de eu não gostar do Peru, naquela época, hoje eu gosto, eu vou viajar, eu tenho certeza que eu vou gostar do Peru, geralmente tem comida boa, mas nós fomos visitar aquele casal de amigos dos meus pais, né? E tinha duas famílias, um tinha muitas crianças, tinha bicicleta, tinha jogos, foi lá que eu aprendi a jogar banco imobiliário, eu amei, mas a gente tinha que dividir o tempo, né? Sabe como é que é? Senão o pessoal ia ficar chateado comigo. Aí chegou os dias da gente ir lá na casa dos outros. O outro era um casal que só tinha 2 filhos. Um filho já tinha se mandado de casa porque não aguentava mais a mãe. Era uma mãe estressada, mulher estressada. Né? Se você acha que sua mulher é estressada, depois fale comigo, você vai ver que sua mulher é uma santa. Porque essa era estressada. Ela é tão estressada que o sofá dela, ela não deixava o marido nem o filho sentarem no sofá. Aí a minha mãe, que já conhecia essa mulher, ela disse: Davi, eu tinha 7 ou 8 anos, ela disse: Davi, anda todo o tempo com o braço assim. Não toque nada, não olhe nada, não espirre, não pisque. Tá? Ou essa mulher te mata. Eu vi ela dar uns berros lá, uns gritos lá, um dia ela: quem deixou a garrafa de água pela metade? Quem é o idiota? Foi minha mãe. Sério, a mulher, ela perdeu os filhos, e o marido dela, inclusive, ele pediu para morrer logo, foi para o céu logo, que não aguentava mais a mulher. Né? E era um nervoso danado lá, eu não me sentia à vontade, eu tinha até medo de dormir lá na cama, né? Porque eu podia amassar alguma coisa lá no lençol. Né?
Mas teve uma hora que veio um mosquitão, um mosquito, uma carapanã desse tamanho, peruana. E eu vi ali sangue brasileiro, porque o bicho estava muito gordo, né? Aquela parede branca, bonita, na sala. Você sabe o que o menino de 8 anos faz, não sabe? Pá! Eu desenhei a bandeira do Japão lá na... Meu irmão, o que eu e a minha mãe tentamos fazer para disfarçar, né, que tinha vindo um japonês para ali, né? Ai, foi um negócio, inclusive eu só queria ver a hora de sair daquela casa, porque eu sabia que ia sobrar para mim ou para minha mãe. Bem, aquela mulher não entendeu a mensagem. A casa só é uma moldura para a família. Se não tem família, não existe motivo da casa. João capítulo 6, verso 63, João 6, 63, Jesus disse: o Espírito é o que dá vida, o corpo para nada presta. Na verdade, o nosso corpo, esse nosso corpo, é uma moldura também. Isso aqui não é o importante. Um dia essa parte vai quebrar, vai para o espaço, vai para a terra, vai voltar para o pó. Né? Alguns de vocês já estão voltando para o pó. Né? E a gente vai quebrando. Quantos gostariam de trocar o seu corpo? Se pudesse trocar todinho o seu corpo hoje. Vocês são doidos? Eu quero. Inclusive eu estou orando que Deus volte para trocar o meu. Vocês não querem não? Vocês querem ficar esse negócio de 1 milhão de anos? Ah, você já está feio desse jeito. Imagina aqui 1000 anos. Né? Não tem quem aguente vocês. Né? Esse corpo Deus vai trocar. Isso aqui é só a moldura. Só a moldura. E Deus vai trocar essa moldura. Essa moldura não serve para a eternidade, ela já tá bichado. Que vem, olha para o seu lado. Vê se não acha já uns furinhos lá, uns bichinhos já, né? Uns negócios meio tortos, né? A moldura já está aí. E Jesus não diz, olha, esse corpo não vale nada. Né? Aí vê só, teve gente que, puxa vida, eu terminei de gastar R$200 em cima do nada, né? Você gastou R$200 para ver se dá uma maquiada nesse nada. Pois é, porque está só é tipo esse quadro que eu peguei hoje. Fazia muitos anos que eu não pegava, que eu estava lá no sótão. Na casa, quando eu vi aqui, está só a casquinha em alguns lugares, entendeu? Já está todo comido, assim o seu corpo está todo comido, já está todo podre, né? Está aquela maquiagem, tá? Por isso que você não pode nem espirrar, que senão quebra, né? O que é importante na sua vida, Deus quer que você entenda, é o dentro, a parte de dentro, o espírito e a alma. Esse corpo é só a moldura, e sim, a gente cuida dessa moldura, mas só à medida que ela realce, para que realce o que é importante da sua vida. Essa é a mensagem que Jesus trouxe para o povo de Israel em Mateus capítulo 5. Jesus chegou àquela nação, aquele povo que ele tinha escolhido para serem os cuidadores, os detentores dos oráculos, né, das sagradas escrituras, né, a Bíblia. Ele escolheu uma nação para fazer esse trabalho, que nos preservar o Velho Testamento com o maior cuidado. E escolheu também essa nação de Israel para ser o povo pelo qual Jesus viria para o mundo, o Messias viria para o mundo. Mas quando Jesus chegou para Israel, ele descobriu uma coisa, que eles tinham se preocupado com a moldura da religião e não tinham cuidado da essência. Estavam pintando, estavam espanando, estavam cada vez cuidando mais da moldura e cada vez menos da parte importante, da mensagem, da parte permanente, da parte importante.
Jesus então foi para o monte, e nós temos o Sermão do Monte, que é onde Jesus, ele vai trazer uma mensagem para eles revolucionário, mas que na verdade era o que Deus sempre quis deles. Olha só o extremo. Deus sempre ensinou que você precisa ter compaixão e misericórdia e ajudar o seu próximo quando ele está em apuros. Mas essa moldura, tinha uma parte da moldura onde a religião judaica tinha dito assim: olha, se você prometeu uma oferta de R$500 para o templo, e de repente a sua mãe sofreu um acidente e ela estiver morrendo, e você só tiver esses 500, você não pode usar esse dinheiro, senão você vai para o inferno. Olha só. E Deus olha, e ele critica lá em Sofonias, ele diz: pessoal, aliás em Miqueias, ele diz: o que é isso? Vocês não sabem o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês andem justamente, que vocês andem corretamente, que vocês amem a misericórdia, e que vocês andem humildemente perante Deus. É isso que eu quero. Eu quero que você ame a misericórdia. Que negócio é esse? Cuidaram tanto da moldura que esqueceram-se do importante. Então ele subiu ao monte e deu essa mensagem. E nós queremos falar sobre isso. Porque um dia você vai estar na cama, mais ou menos assim. Sabe o que é isso aqui na cama? Qual é a doença? É o ponto 15 minutos antes desse daqui. Esse aqui é final de partida. Isso aqui é os 2 minutos. Né? Aí quando fizer assim, aí não tem mais barulho. Um dia você vai estar nessa situação. Você vai chegar com um amigo meu que eu fui visitar e eu falei: olha, você está no final da picada. É importante que você pense no seu futuro. Você está no final. E Deus ainda deu chance de você ver que você está no final. A sua moldura está acabando e agora só vai ficar a parte de dentro. O que na hora da morte? Digamos que você hoje soubesse que você tem 30 dias para viver. Vamos imaginar. Pense comigo. 30 dias para viver. Mas eu sou tão jovem, né? Mas tem jovem que morre todo dia. Eu não perguntei a sua idade. Você tem 30 dias para viver. Sai fora, pastor. Você tem 30 dias para viver. Né? O que seria importante para você nesses 30 dias? Um sapato novo. Para poder, ter um sapato bonito lá no caixão, de salto. O que seria importante para você nos últimos 30 dias? Essa é a essência da sua vida. O resto é moldura. E um dia você vai chegar a esse momento na sua vida. O importante é que você tenha cuidado da mensagem, da gravura, da essência, e não somente do molde. O molde só está ali para realçar a mensagem, a parte eterna, a parte permanente da sua vida. Outro sim, você é igual esse daqui. Você só tem moldura e não tem mensagem nenhuma, você não tem nada. Você não investiu na parte eterna. Então nessa mensagem, o Sermão do Monte, Jesus então começa com 8 versículos onde ele vai falar sobre a essência. O que é importante na vida da perspectiva de Deus? Em 1 Samuel, capítulo 17, ele diz para Samuel, para o profeta Samuel, Deus diz: olha só, e não fica olhando a moldura, não fica olhando o exterior, porque Deus não vê como vê o homem olha o exterior. Você já conheceu algum homem que casou com uma verdadeira bruxa? Não tem homem que tem esse azar?
Não, infelizmente, tem homem que casa com você. Poxa, aquele cara era tão bacana, era um jovem tão legal, casou com uma bruxa. E tem mulher também, tem mulher fantástica. Aí vai e casa com um monstro. Não conhece alguma mulher que casou com sem vergonha? Sabe? Como é que essa mulher fez isso? Eu vou te dizer como é que fez isso. Olhou a moldura. Ah, mas pastor, aí é difícil a gente não olhar a moldura. Pois é, e case com a moldura. Depois você vai descobrir que está todo bichado, né? Que o cupim já está comendo todinho. Então, Jesus sobe e a montanha, ele começa a falar sobre o que é importante. O que é importante colocar dentro dessa moldura? O que vai existir para sempre? O que Deus valoriza? O que é importante daqui 1000 anos? E a primeira qualidade, ele diz assim. Leia comigo Mateus capítulo 5, verso 3. Mateus 5, verso 3. Vamos ler em voz alta. E nós vamos estar estudando esses capítulos 5, 6, 7, 8 de Mateus nos próximos domingos, porque primeiro ele dá a essência e em seguida ele ajuda a aplicar essas coisas em nossas vidas, que é o que nós queremos fazer durante essas próximas semanas. E vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se, seus discípulos se aproximaram dele e ele começou a ensinar. Lá vem a essência. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Vamos ler juntos. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito. Sofonias, o profeta Sofonias usa esse mesmo termo. O que significa ser pobre de espírito? Você é pobre de espírito? Na verdade, todos nascemos pobres de espírito. A gente nasce pequenininho. A criança, o bebê é o ser, a criação mais frágil que existe. Se a criança não tiver alguém para botar o leite ali, alimentar, trocar, cuidar, proteger, a criança morre mais fácil do que até os pequenos insetos. Peixinho desse tamanhinho, quase invisível, você joga lá na água, se um outro bicho não comer, daqui um pouco ele está assim. A criança não, a criança morre se você deixar. A criança entra totalmente pobre, ela não tem condições, ela precisa de todo mundo, ela precisa de ajuda, ela precisa de alguém para alimentar, ela precisa de alguém para banhar, ela precisa de alguém para proteger, ela precisa de alguém para fazer a comida. Ela é totalmente pobre, ela é mísera em termos de suas condições. Nós todos nascemos assim. Mas aí a gente completa 3 anos. Quando a gente completa 3 anos, a gente já anda diferente. Já anda um pouco como o John Wayne, né? E quando a gente vai atravessar a rua, e a mãe quer pegar na nossa mão, eu atravesso só. Não preciso de você. E a gente vai crescendo, quando a gente chega na adolescência, na juventude, a gente já se acha, inclusive, rei da família, né? Eu sou o soberano Senhor dessa família, né? Obedeçam-se, ajoelhem-se, pai e mãe. E se a gente não conseguir? Com a mãe e o pai, a gente casa. Os homens casam para ver se... Mas um dia, nós chegamos na morte e a gente volta a ser totalmente dependente de outra pessoa. Meu amigo estava no hospital esperando a hora da morte, tinha uns 30 dias no máximo para viver. Digo, olha, eu falei para ele, você entrou nesse mundo totalmente fragilizado, dependente de todo mundo. Você foi autossuficiente durante esses anos todos, você teve tudo que você precisou, as suas necessidades.
Mas agora, meu amigo, você chegou na hora que você vai depender totalmente daqui, algumas horas, alguns dias. Você vai ficar completamente dependente, você não vai ter mais corpo. E você vai ficar dependente de uma outra pessoa. Deus já está mostrando isso para você, que você já depende agora das enfermeiras, dos médicos. E você em breve vai depender somente de Deus. Quando você atravessar, né, pelo vale da morte, você vai estar em falência. Você não vai ter mais nada de riqueza em sua vida. Você vai estar na mão dos outros. Jesus então disse assim, que a primeira coisa que Ele quer, que Deus quer, a primeira essência, a primeira parte da mensagem, a primeira parte dentro do seu espírito, que é importante, é que você seja pobre de espírito. E assim você vai alcançar o reino dos céus. Pobre de espírito. Essa palavra, pobre de espírito, pobre, é uma palavra no grego, pitocho, que vem de pitosso, que significa ajoelhar para pedir assim, mendigando. E justamente essa imagem de entender que você depende de Deus. Você depende de Deus para o seu oxigênio. Às vezes a gente se acha o máximo. Olha, Deus só precisa mandar um anjo tirar a bateria. Deus só precisa deixar de mandar o oxigênio para você. Ou a sua máquina para bombear, para poder puxar para o seu corpo. Na verdade, por mais que nós temos muitas coisas na vida, temos roupa, temos família, temos amigos, temos educação, temos diplomas, temos casa, temos um carro, um velocípede, dependendo da nossa idade. Na verdade, nós ainda somos, e Deus quer que a gente entenda que nós somos pobres, nós somos mendigos, nós dependemos de cada elemento de nossa vida, nós dependemos de Deus. Tudo que recebemos é graça do Senhor. Às vezes, você não tem raiva de cara assim muito burro? Não tem? Assim, quando o cara é muito, muito, muito burro, né? Não dá assim, às vezes, assim, um nervoso, né? Como é que o cara é tão burro, né? Ou só eu que tenho esse preconceito? O único pessoal que não tem esse preconceito é o cara que é mais burro, né? Mas às vezes eu pergunto assim, mas como, meu Deus, que esse cara pode ser tão idiota, tão burro? Aí Deus diz assim, eu poderia ter dado teu cérebro para ele. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Então veja só, na verdade, tudo o que nós temos, toda a nossa sorte, nós ainda dependemos do Senhor. No segundo que Ele determinar, que Ele quiser, cortar o nosso oxigênio, parar a nossa bomba, fazer falir o nosso rim, acabou. E por isso que Deus, Ele usa esse termo, Ele diz, Deus quer que você seja como um mendigo. Sabe o que é um mendigo? Mendigo é o cara que... Bem, tem uns pilantras aí que não são mendigos, são safados. Mas um mendigo de verdade é o cara que não tem mais nada para oferecer. Por exemplo, às vezes, se um jovem, uma pessoa precisa de alguma coisa, mas ele tem um serviço para vender. Aí chega e diz, o seguinte, eu posso cortar a sua grama ali? Aí você me dá um prato de comida, eu corto a sua grama e você me paga aí uns 20 reais. Não, eu faço por 10, né? Quer dizer, eu ainda tenho alguma coisa para oferecer, mas chega um momento onde eu não tenho nem força, eu não tenho como cortar sua grama, eu não tenho como consertar seu computador, eu não tenho nada para te dar. Numa visita que eu fiz para a Rússia alguns anos atrás, eu tive muita compaixão daquele povo. Porque naquela transição do comunismo para o capitalismo,
Quando o comunismo faliu, porque o governo pegava todo o seu dinheiro e investia em armas e, na verdade, o produto interno estava horrível. Quando de repente mudaram, adivinha, aquele pessoal que vinha todo o tempo dependendo do governo para o seu emprego, não tinha mais emprego. E quando você ia para o metrô ou para o ônibus, você tinha filas em 20 graus abaixo de zero, velhinhos com casacos todos rasgados, mulheres vendendo o que tinham. Às vezes um relógio todo riscado, todo acabado a mica. Às vezes eu vi de vender de par de meias. E o pessoal não falavam nada, e você passava tipo um corredor da morte. E o pessoal só vendia. E eles ainda não eram mendigos. Os mendigos, aqueles que já estavam caídos no chão, que nem meia, nem cordão, nem nada tinham. E Deus diz, bem-aventurado os pobres de espírito, aqueles que entendem que você não tem nada que não seja de Deus. Você depende de Deus por cada suspiro, por cada puxada que você dá, por cada mastigada, por cada batida que você dá. Você entende, isso vem de Deus. Isso é pobre de espírito. Quem entende essa necessidade, entende a sua condição de dependência no Senhor, verá o reino de Deus. E a esses judeus e a esses gentios, que entenderam que estavam falidos, que eles não tinham mais nada para oferecer. Jesus disse, eu vim não para os sadios, mas para os enfermos, os moribundos, os que não têm mais nada a oferecer. E quando nós entendemos que nós não temos nada para oferecer, que nós somos dependentes de tudo, aí Deus dá para nós mendigos a sua maior riqueza, seu próprio Filho, o Espírito do seu Filho, e nos torna filhos dele, e vivemos para todo sempre. Essa é a maior riqueza.